continuando no nosso estudo, o programa fundamental do módulo 2, a codificação espírita, então nós estamos vendo as obras básicas, nós já vimos todas elas, não é? Lembro que a última que nós estudamos foi a Gênese, e também nós vimos sobre o livro que é o Espiritismo, que próprio Kardec orienta, antes de começar no estudo das obras, lermos o que é o Espiritismo. Lembro que eu já falei do que trata o que é o Espiritismo, não é? Então, essa obra, na verdade, ela não faz parte do chamado Pentateuco kardeciano, que são 5 livros. Quais são? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E aí alguém pode perguntar, e o Obras Póstumas? Que é o 6º livro. O Obras Póstumas, ele já está dito. Obras Póstumas foi após o desencarne de Kardec, 21 anos depois. Eu já contei essa história. Esse livro saiu todo ali das revistas espíritas, que Kardec dirigiu por 12 anos. E é uma obra totalmente psicológica, que foi compilada e editada por Pierre Gaëtan Lemarie, que foi que dirigiu a Revista Espírita depois do desencarne de Allan Kardec. E que depois do desencarne do Pierre Gaëtan, quem seguiu dirigindo a Revista Espírita foi a esposa, Marina Duclos Lemarie. Então, vejam que foram continuadores, né, de Kardec, tanto o Pierre como a esposa Marina. Então, Obras Póstumas não faz parte do Pentateuco também. Foi citado para indicar a sua origem. Essa concordância revela a unidade doutrinária do Espiritismo, conforme registra Deolando Amorim em seus cadernos doutrinários. Alguém sabe quem foi Deolando Amorim? Deolando Amorim foi um jornalista, escritor, erudito, conferencista. Ele nasceu lá em janeiro de 1906, na Bahia, mas ele foi morar no Rio de Janeiro. Ele foi um dos mais ardorosos defensores das obras codificadas por Allan Kardec, e ele foi profundo admirador de Leon Denis, e ele levou o espiritismo ao meio universitário. Ele conseguiu que se instalasse no Brasil o primeiro congresso de jornalistas e escritores espíritas, e ele desencarnou em 24 de abril de 1984, Deolando Amorim. Então, eu gosto sempre de trazer essas informações para sabermos, né, quando citamos o nome de alguém. Então, diz esse eminente pensador espírita, que o Livro dos Espíritos é a coluna central do Espiritismo, não só porque foi a primeira obra a ser publicada, mas porque neles estão inseridos os ensinos básicos da doutrina. Então, foi o primeiro livro, como nós sabemos, editado por Kardec, lá em abril de 1857, né, que é a base do Espiritismo. Dele derivou esses outros 4 livros. E os demais livros da codificação contêm um desdobramento desses ensinos, constituindo com o Livro dos Espíritos um corpo de doutrina em que todas as partes se ajustam de forma harmônica e independente, porque, como sabemos, Kardec ele era filho de juristas, juízes, advogados, na família. E ele foi estudar, na época, no famoso Instituto de Verdun, na Suíça, com também não menos conhecido pedagogo Pestalozzi. Não sei se alguém, principalmente os professores, provavelmente já tem lido sobre Pestalozzi, né? Então, assinala ainda o mencionado autor, que é o Deolando Amorim, que possuindo a doutrina espírita 3 aspectos fundamentais que nós vamos estudar mais adiante, que é o filosófico, o científico, filosófico e religioso. Não poderiam esses ser estudados ou desenvolvidos de modo unilateral, sob pena de se quebrar a referida unidade da doutrina. Então, por isso nós estudamos esse tríplice aspecto. E como Kardec se formou em pedagogia no Instituto de Verdun, lembro que aos 14 anos, quando Pestalozzi viajava,
Kardec já assumia a direção do Instituto. Então, veja, um jovenzinho de 14 anos, então veja a inteligência apurada que já tinha Kardec, mesmo nessa idade, não é? Do mesmo modo, seria inconveniente fazer um estudo exclusivo do Livro dos Espíritos, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, e assim por diante, porque, estando todas as obras da codificação interligadas, perder-se-ia a visão do conjunto indispensável à sua compreensão. Por isso, o próprio Kardec já orientava. Na época, ele tinha lançado o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, porque nós vimos que o Livro dos Médiuns ele foi compilado a partir da segunda parte do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, da terceira parte do Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, da quarta parte, e a Gênese, da primeira parte. Então, tem uma sequência lógica para seguirmos esse estudo. Então, depois de o Livro dos Espíritos, nós devemos seguir essa sequência para ter um entendimento melhor da doutrina espírita, não é? Então, ele ressalta, por fim, que a força da doutrina espírita está justamente na segurança de sua unidade. Concluindo com Emmanuel, pode-se dizer que os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo-o à auscultação de si mesmo. Então, a doutrina espírita, ela faz com que venhamos a refletir sobre nós, sobre a vida, sobre a humanidade, sobre tudo. Então, quando nós estudamos a obra de Kardec, ela não é aquela filosofia ou aquelas religiões da fé cega, é a fé raciocinada, como nos diz Kardec, não é? Ele nos coloca os temas e nós raciocinamos, questionamos e fazemos como nós estamos fazendo em relação ao estudo do Evangelho. Nós ficamos aqui se questionando, trazendo mais informações. Ela não é um estudo em que, como a gente ouve muitas vezes nas religiões, um mistério de Deus. Nós podemos questionar, vamos procurar entender esses mistérios de Deus, não é? Então, no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma, e explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade, não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que tenhamos, no campo do espírito, uma vida individual, harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante as normas de eterna justiça elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. Eu vou voltar aqui. Vejam o que diz aqui. É o disciplinador de nossa liberdade. E não é isso? Ele nos dá toda a liberdade, mas nos orienta sobre as consequências da nossa utilização dessa liberdade de uma forma boa ou equivocada, não é? Então, essa é a grandeza da doutrina espírita. Ele nos liberta, mas nos coloca como responsáveis pelos nossos atos, não é? Não é mais aquela fé cega que Deus quis assim, Deus quis assado. Então, pessoal, este aqui é o final dessa questão das obras básicas. Eu vou passar um pouquinho adiante, que vai ser a partir do próximo encontro, e vamos continuar, então, no programa fundamental, mas no módulo 3, e vamos falar sobre Deus. E qual o objetivo desse estudo, então? Apresentar Deus como a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Vocês estão vendo esse conceito? Deus, a inteligência suprema é a causa primeira de todas as coisas. Vocês lembram da questão número 1 do Livro dos Espíritos? Quando Kardec pergunta, que é Deus? O que os Espíritos respondem? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa é a resposta dos Espíritos. Então, nós vamos
a partir de agora, estudar sobre Deus. E voltando aqui nós encerramos, então, o nosso tema sobre as obras básicas.